Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Lúcia e na nossa aula de ciências de 7º ano iremos falar da poluição atmosférica. E vamos estudar, conhecer sobre a poluição do ar, principais tipos de poluentes, consequências da poluição e medidas para reduzir esta poluição do ar. E o que é essa poluição atmosférica ou poluição do ar? São alterações nas características de um ambiente. E essa poluição do ar pode ser causada pela presença de substâncias estranhas que não faz parte de sua composição natural. Atualmente, considera-se que a maior parte dessa poluição é consequência das ações do ser humano, decorrente de queimadas na vegetação e da queima de combustíveis fósseis, como carvão e o derivado de petróleo, por exemplo. Vamos ver aqui as consequências da poluição do ar, que são as queimas na vegetação, queima de combustíveis fósseis, carvão, derivados de petróleo, e as grandes indústrias lançam poluente no ar e os automóveis. Há cerca de 150 anos, o ar tinha boa qualidade e era adequado para a maioria dos seres vivos. Nessa época, como consequência da Revolução Industrial, surgiram as grandes indústrias que começaram a lançar substâncias poluentes no ar através das suas chaminés. Desde então, a quantidade de poluente lançada na atmosfera aumentou muito. E com isso afetou muito a qualidade do ar que respiramos. E tudo isso aconteceu devido ao aumento da população, ao crescimento das cidades e ao surgimento cada vez maior de indústria. Hoje em dia, a maioria dos automóveis é movido pela queimada de combustíveis fósseis derivados de petróleo, que é uma das principais causas da poluição do ar nas grandes cidades. Vamos conhecer os gases poluentes, que é o gás carbônico, o monóxido de carbono, óxido de enxofre, nitrogênio. E nós temos também as chuvas ácidas. O gás carbônico, ele é um gás componente que é o componente do ar. Ele é componente do ar. Nas últimas décadas, a quantidade desse gás lançado na atmosfera tem aumentado muito, provocando alterações ambientais. E como sabemos, gente, tudo demais, tudo em excesso faz mal. Então, por isso que o gás carbônico, ele faz parte do ar, é composto do ar, só que em quantidade adequada. Quando ele é lançado muito no nosso ar, ele vai prejudicar. E quais são os fatores que contribuem para o acréscimo desse aumento do gás carbônico no ar? É o aumento do número de veículos que utilizam gasolina, óleo diesel, gás natural e álcool etanol como combustível. Esses automóveis eles soltam fumaça pelo escapamento e aquela fumaça é muito prejudicial à nossa respiração, aos seres vivos. E outra consequência é o aumento do número de indústria, que nas indústrias é utilizado o carvão, óleo diesel e gás natural como combustível. E esse gás sai pela chaminé da fábrica, causando uma poluição horrível no ar. E também o aumento de número de queimadas. O gás carbônico é removido da atmosfera principalmente pelo fitoplâncton e pela vegetação por meio do processo de fotossíntese. Com a devastação das florestas e a poluição dos mares, a quantidade de gás carbônico na atmosfera aumenta. E como eu falei, e essa quantidade sendo em excesso, ela vai prejudicar. Além disso, a derrubada das árvores e as queimadas com a finalidade de preparar o terreno para a plantação ou pastagem produz ainda mais carbono, que o gás de carbono só aumentando. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é IBGE,
estima que as queimadas sejam responsáveis por 15 a 30% do aumento anual da quantidade de gás carbônico na atmosfera. E como eu já falei, o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera pode intensificar o efeito estufa, causando a elevação da temperatura média da superfície do planeta. E essa temperatura sendo elevada, consequentemente, vai afetar a qualidade de vida na Terra. E o gás carbônico também um motivo de preocupação mundial, esse aumento desse gás, pois vai acontecer também um aquecimento global, que é uma modificação bastante discutida atualmente, pois está relacionado com a intensificação do efeito estufa. Ou seja, se aumenta o gás carbônico, aumenta o efeito estufa. E aí, com a intensificação do efeito estufa, vai acontecer o aquecimento global. O aumento da quantidade de gás responsável por esse fenômeno provoca elevação da temperatura média da superfície terrestre, o que pode ter sérias consequências, como o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos mares e o aumento de desastres climáticos, como tempestades, furacões, enchentes, entre outros. Certo? Agora vamos falar do monóxido de carbono. Que o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro que se forma na queima incompleta da madeira, carvão, álcool, derivado do petróleo, etc. O monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico. Mesmo sendo incolor e inodoro, mas é tóxico. E esse gás ele pode causar envenenamento e levar seres humanos e outros animais à morte por asfixia. Esse gás ele pode ser produzido por diferentes equipamentos em diferentes situações, como aquecedores de águas, chaminés obstruídas, caldeiras, equipamentos portáteis usados para cozinhar, aquecedores portáteis e fogões de cozinha, entre outros. E aí nós temos o óxido de enxofre e o nitrogênio. O carvão e os derivados de petróleo apresentam enxofre em sua composição. Quando as usinas geradoras de energia queimam carvão para produzir eletricidade e os veículos queimam gasolina ou óleo diesel, o enxofre também é queimado, originando um gás poluente chamado dióxido de enxofre. E aí, durante a queimada dos combustíveis nos motores dos veículos, formam-se também outros gases chamados dióxido de nitrogênio. E esses gases, em maior quantidade nas grandes cidades, ficam espalhados no ar e podem ser transportados pelo vento a grandes distâncias. E aí a presença desses gases no ar pode provocar irritação nos olhos, nariz, gargantas e pulmões e agravar doenças respiratórias. Principalmente agora que nós estamos no meio dessa pandemia da Covid-19, que afeta principalmente o nosso sistema respiratório. Imaginem viver numa cidade onde tem esses poluentes em grande quantidade. Então, quando esses gases se combinam com os vapores de água presentes na atmosfera, originam ácidos que retornam para a superfície da Terra durante as chuvas. E essas chuvas vão ser chamadas de chuvas ácidas. E que essas chuvas ácidas, gente, ela pode causar danos às florestas, prejudicar a agricultura e deixar mais ácida a água de rios, lagos e represas, tornando-a imprópria para a sobrevivência de algumas espécies. Além disso, ela pode corroer estruturas metálicas e monumentos. E nós vamos ver agora medidas. Já vimos as consequências que causa a poluição do ar. Então agora vamos conhecer algumas medidas para diminuir os impactos ambientais causados pela poluição do ar. Então nós vamos ver o uso de tecnologia menos poluentes,
diminuir o uso de combustíveis fósseis, aumentar o uso de biocombustíveis, investir na obtenção de energia através de fontes limpas e renováveis, fazer a coleta seletiva e usar energia solar. Pois, gente, à medida que a população e o consumo cresce também a produção industrial, que vem acompanhada de impactos severos sobre a qualidade do ar que respiramos, né? Então, vamos ver aqui algumas atitudes para melhorar a nossa qualidade de vida e dos nossos descendentes. Como já foi falado, mas eu vou reforçar mais um pouco. Diminuir o desmatamento é uma dessas atitudes que temos que ter. Evitar e fiscalizar as ocorrências de queimada, uma vez que essa prática aumenta a emissão do gás carbono na natureza. Promover o reflorestamento, ou plantar uma árvore. Ampliar e incentivar o uso de meio de transporte coletivo ou que não cause poluição, como bicicleta ou veículos elétricos. Incentivar os programas relacionados ao compartilhamento de carona. Utilizar fonte de energia limpa, o que irá contribuir para a diminuição da poluição do ar. Promover a instalação nas indústrias de equipamentos como filtros para reter os gases nocivos, bem como fiscalizar e monitorar essas fontes poluidoras. Monitorar a qualidade do ar. Essas são algumas ações que nós e nossos governantes podemos tomar para diminuir a poluição atmosférica. Todas essas atitudes fazem com que haja menos liberação de gases poluentes na atmosfera, certo? Então aqui estão algumas medidas, certo? Então por hoje é só. Tchau, tchau.